Faz um tempo que um tipo de conteúdo vem dominando a internet. Personagens classificados por níveis. Então eu pensei, por que não trazer isso para o canal? Só que hoje o tema é diferente. Aqui nós vamos falar de anti-heróis que simplesmente não dão segunda chance. E tem uma regra nessa lista. Quanto mais avançamos, mais brutal tudo fica. Então já se prepara. Wolverine. Nível de brutalidade instintivo. Antes do herói discursar, antes do vilão terminar a frase, ele já avançou. O Wolverine não é o tipo que ameaça, ele também não é o tipo que prende. Quando ele decide agir, alguém sai cortado da história. Mas, diferente de outros dessa lista, Logan ainda sente o peso do que faz. E é justamente isso que torna ele tão perigoso. Wolverine não é só um mutante com garras. Ele é um soldado moldado pela guerra, um experimento vivo do projeto Arma X, um homem que perdeu memórias, identidade e paz. Seu fator de cura o torna quase impossível de matar. Seu esqueleto revestido de adamantium o transforma numa arma ambulante. Mas o que realmente o define é o conflito interno. Ele não é brutal por trazer, ele é brutal porque aprendeu que o mundo é brutal. Logan já viu o que acontece quando você hesita. Ele viveu guerras, foi manipulado, foi usado como arma. E quando alguém cruza a linha, ele não faz discurso moral, ele não entrega para a polícia. Ele resolve ali. O Wolverine é aquele tipo de anti-herói que entende que algumas ameaças, se deixadas vivas, voltam piores. Ele não elimina por ideologia, ele elimina por experiência. Aqui está a diferença. Wolverine ainda sente culpa, ainda cria laços, ainda protege inocentes. Ele é violento, mas não vazio. Em histórias como as versões mais sombrias dos X-Men, e especialmente em Logan, vemos um homem cansado, mas que continua sendo a linha final entre o caos e a quem ele ama. E quando alguém ameaça essa linha, as garras saem, sem aviso. Wolverine é o primeiro da nossa lista porque, apesar de letal, ainda tem humanidade. Ele não acredita exatamente em segunda chance, mas também não mata por ideologia ou prazer. Ele mata porque aprendeu que o mundo não perdoa a fraqueza. E isso é só o começo, porque a partir daqui a coisa fica muito mais fria. Deadpool. Nível de brutalidade caótico. Qual a diferença entre um herói tradicional e o Deadpool? Um faz discurso antes de bater, o outro faz piada depois de matar. Aqui não existe julgamento moral profundo, não existe trauma pesado segurando a mão, existe eficiência, existe caos e existe zero paciência para vilão. Deadpool nasceu como Wade Wilson, um mercenário já moralmente questionável. Após um experimento brutal que lhe deu fator de cura semelhante ao do Wolverine, ele sobrevive, mas completamente desfigurado. O resultado? Um anti-herói. Quase mortal, extremamente habilidoso, mentalmente instável, totalmente imprevisível. Ele quebra a quarta parede, zomba do perigo e transforma combate em espetáculo. Deadpool não acredita em redenção porque ele nem tá tentando ser exemplo. Ele é mercenário. Se o alvo é ameaça, acabou. Diferente do Wolverine, que carrega peso emocional, Deadpool carrega ironia. Ele não hesita, não negocia, não poupa, e faz tudo isso comentando a própria cena. Isso torna ele perigoso de uma forma diferente. Você nunca sabe o que vem a seguir. O mais assustador? Ele pode ser extremamente violento sem mudar o tom de voz. Em versões como os filmes Deadpool e Deadpool 2 e até mesmo 3, vemos desmembramentos, execuções rápidas e lutas sangrentas tratadas como piada. Mas não se engane, por trás do humor existe eficiência letal. Deadpool não dá segunda chance, porque para ele isso é perda de tempo. E tempo é algo que ele usa para zoar, não para perdoar. Se o Wolverine é brutal por necessidade, Deadpool é brutal por conveniência. Ele não busca justiça, não busca vingança ideológica, ele resolve o problema e segue em frente.
sem trauma existencial, sem crise moral. E isso já mostra uma coisa. A partir daqui, a brutalidade começa a ficar mais fria, menos engraçada e muito mais definitiva. Blade. Nível de brutalidade. Cirúrgico. Alguns heróis conversam com seus inimigos. Outros tentam entender suas motivações. Blade só pergunta uma coisa: você é vampiro? Aliás, ele não pergunta. Ele sente o cheiro de longe. Está vendo aqueles homens? São vampiros. E o porteiro também. E a prostituta na esquina. Como você sabe? Pelo jeito como se movem. Pelo cheiro deles. Se você é vampiro, já pode ter a certeza que a sentença já foi dada. Sem tribunal, sem negociação, sem arrependimento. Blade nasceu Eric Brooks. Sua mãe foi atacada por um vampiro durante a gravidez. O resultado? Ele herdou força sobre-humana, reflexos aprimorados, capacidade de andar à luz do dia, mas sem a principal fraqueza dos vampiros. Ele é o que chamam de Daywalker, metade humano, metade algo mais sombrio, criado para caçar exatamente aquilo que o gerou. Blade não vê vampiros como pessoas, ele vê como predadores. Para ele, não existe vampiro inocente, não existe redenção, existe infestação. E infestação se elimina. Ele não faz discurso sobre moralidade, ele não debate ética. Se você ameaça a humanidade, ele vai cortar, atirar ou pulverizar. Simples assim. Diferente de Deadpool, Blade não ri. Diferente de Wolverine, Blade não demonstra conflito. Ele é foco. Na trilogia iniciada com Blade, vemos exatamente isso. Lutas rápidas, decisões imediatas, execuções sem hesitação. Blade não caça por vingança descontrolada. Ele caça por missão. E missão não envolve piedade. Blade representa um tipo específico de anti-herói. O exterminador de ameaças absolutas. Ele não luta contra criminosos humanos. Ele luta contra criaturas que, na visão dele, já cruzaram qualquer limite moral. E talvez por isso ele seja ainda mais frio. Para Blade não existe segunda chance, porque na cabeça dele, a primeira já foi um erro. Se Deadpool mata com sarcasmo, Blade mata com silêncio, sem espetáculo, sem caos, só eficiência. Mas prepara, porque a partir daqui, a brutalidade começa a sair do sobrenatural e entrar no território humano. E quando é humano contra humano, a coisa fica ainda mais pessoal. John Wick. Nível de brutalidade. Implacável. Ele não levanta a voz. Ele não faz ameaça. Ele não explica o que vai fazer. Ele só faz. Existe algo mais assustador do que um homem com raiva? Sim. Um homem calmo que já decidiu. John Wick é um ex-assassino de elite. Não um criminoso qualquer. Uma lenda. No submundo do crime, seu nome não é pronunciado com desprezo. É sussurrado com respeito. Ele não era apenas bom no que fazia. Ele era o melhor. Aquele que enviavam quando queriam garantir que o problema nunca mais voltasse. Quando ele tenta abandonar esse mundo para viver em paz, o passado volta. E não apenas volta, provoca. O que acontece depois não é justiça tradicional, é retaliação metódica. Ao longo da franquia iniciada em John Wick, vemos algo raro. Não é um herói improvisando, é um profissional executando. Cada movimento é calculado, cada bala tem destino, cada decisão é final, porque ele entende o sistema. John Wick sabe que no mundo dele, se você deixa alguém vivo, essa pessoa volta, e volta preparada. Ele não mata por prazer, não mata por ideologia. Ele elimina ameaças de forma definitiva, sem julgamento moral complexo, sem crise existencial, só consequência. O que torna Wick diferente é o controle. Ele não explode emocionalmente, ele não perde a cabeça. Ele age como se cada confronto fosse um contrato invisível. E isso é assustador, porque significa que não importa quem você seja, se você cruzar a linha, não haverá conversa ou negociação. Haverá execução. Eu não fiz por mal. Achou que eu tava brincando? Se Blade é a missão, John Wick é consequência. Ele representa um tipo de anti-herói extremamente perigoso, o que já viveu o inferno e sabe exatamente como levar outros até lá. Mas a partir daqui, a brutalidade deixa de ser profissional e passa a ser ideológica.
E quando vira ideologia, não existe negociação possível. Rorschach, nível de brutalidade. Ideológico. O mundo é preto e branco. Pelo menos, para ele. Rorschach não tem superpoderes. O que ele tem é algo mais perigoso. Convicção absoluta. Enquanto outros heróis enxergam zonas cinzas, ele vê culpa. E culpa exige punição. Mas existe um momento que define quem ele realmente é. Durante a investigação do sequestro de uma garota de 6 anos, Rorschach descobre algo ainda pior do que imaginava. Quando finalmente encontra o responsável, o homem confessa. Sem arrependimento real, sem negação. Ele diz que é doente, que precisa de ajuda, que deveria ser preso. E implora por isso. Ali, Rorschach rompe sua última barreira. Até então, ele ainda entregava criminosos às autoridades. Mas naquele dia, algo muda. Ele decide que algumas pessoas não são homens, são predadores. E predadores não são presos, são eliminados. É nesse momento que nasce a versão definitiva de Rorschach, aquela que não acredita mais em reabilitação. Na adaptação de Watchmen, vemos essa consequência de forma clara. Quando ele é preso e enviado para a penitenciária, vários detentos que ele mesmo colocou atrás das grades estão lá. Eles acreditam que agora tem vantagem, mas Rorschach deixa claro: eu não estou preso com vocês, vocês estão presos comigo. Mesmo cercado, ele não demonstra medo. Ele continua sendo o juiz dentro do próprio inferno. Rorschach não é o mais forte, não é o mais habilidoso, mas é o mais inflexível. Ele não acredita em segunda chance, porque, para ele, tolerar o mal é permitir que ele sobreviva. E quando alguém acredita que está absolutamente certo, nada pode fazê-lo recuar. Se John Meek é consequência, Rorschach é julgamento. E para ele, julgamento é final. Billy Butcher. Nível de brutalidade. Obsessivo. E se o herói começasse a odiar exatamente aquilo que combate? Billy Butcher é o líder dos Boys no universo da série, em um mundo onde super-heróis são celebridades, mas escondem corrupção e abuso de poder. Butcher decide declarar guerra contra eles. Depois de perder alguém importante por causa da negligência de um herói, sua missão vira algo pessoal. Mas essa guerra não é limpa. Butcher mente, manipula, provoca e ultrapassa limites sempre que acha necessário. Ele não acredita em redenção. Para ele, poder sempre corrompe, e quem tem poder demais se torna uma ameaça. O mais perigoso não é sua violência, é a justificativa. Ele sempre encontra uma razão para tudo que faz. E é por isso que Billy Butcher representa um tipo diferente de brutalidade: a obsessão. A rivalidade entre Billy Butcher e Homelander é o verdadeiro coração de The Boys. Desde o início, Butcher odeia Homelander com todas as forças. Para Butcher, acabar com Homelander não é apenas justiça, é vingança pessoal. Mas tudo muda quando Butcher decide usar o Temp V, uma versão temporária do composto V. De repente, o humano que sempre esteve um passo atrás ganha super força, resistência e até visão de calor, poderes muito parecidos com os de Homelander. E aí acontece algo que parecia impossível. Butcher finalmente consegue encarar Homelander de igual para igual. Isso leva a uma das lutas mais épicas da série, quando Butcher, Soldier Boy e Hugh enfrentam um líder do set. Pela primeira vez, Homelander percebe algo assustador. Ele não é mais invencível. E o mais irônico de tudo é que, para derrotar o monstro que odeia, Butcher começa a se parecer cada vez mais com ele. Esse é o momento em que o anti-herói começa a se parecer cada vez mais com aquilo que jurou destruir. E agora, chegamos ao topo. O homem que não é caótico, não é ideológico, não é apenas obcecado, ele é sistemático. E para ele, crime já vem com sentença pronta. The Punisher. Nível de brutalidade absoluto. Alguns heróis prendem, outros tentam salvar. Ele não faz nenhum dos dois. Quando Frank Castle entra em cena, não existe algema, existe sentença. E ela já foi decidida antes mesmo da primeira bala. Estamos falando da versão apresentada em The Punisher. Não é exagerada, não é caricata, é crua. Depois que sua família é assassinada, Frank Castle não busca superação. Ele busca eliminação. Ex-fuzileiro naval,
treinado para a guerra, especialista em combate urbano, mas diferente de outros anti-heróis, ele não combate monstros sobrenaturais. Ele combate pessoas reais. Crime organizado, corrupção, tráfico, milícias. E para ele, todo criminoso reincidente já fez sua escolha. Porque Frank Castle perdeu a fé no sistema. Ele acredita que o ciclo da prisão e soltura só cria vítimas futuras. Então, ele interrompe o ciclo. Definitivamente. Não é impulso, não é descontrole emocional. Ele planeja, investiga, rastreia, interroga. E quando confirma, ele executa. Sem discurso moral, sem tentativa de convencer. Ele não quer que o vilão mude. Ele quer que ele pare. Para sempre. Na série, a violência não é estilizada. Ela dói. Cada soco parece pesado. Cada tiro tem consequência. O Justiceiro representa o ponto mais extremo da ideia de não dar segunda chance, porque ele não reage apenas quando é atacado. Ele vai atrás. Ele caça. Ele acredita que está protegendo inocentes ao eliminar definitivamente os culpados. Mas aqui surge a grande pergunta. Quando a justiça vira execução, ainda é justiça? Ou já virou vingança organizada? Se Wolverine ainda sente culpa, se Deadpool ri, se Blade cumpre missão, se Wiki executa contrato, se Rorschach julga, se Butcher odeia, Frank Castle sentencia. Ele não hesita, não negocia, não acredita em redenção. Para ele, segunda chance é privilégio, e criminosos perderam esse direito. No fim, todos eles têm algo em comum. Não acreditam em segunda chance. Alguns fazem por trauma, outros por convicção, outros por pura consequência. Mas quando a justiça vira sentença final, a linha entre herói e vilão quase desaparece. E agora eu quero saber, você prefere o herói que prende ou o que resolve de vez? Comenta aqui, segunda chance ou sentença final? E se curtiu, já sabe, aqui no Cinefluência a gente vai sempre além do óbvio. Até o próximo vídeo.